Nós vamos comentar hoje sobre a peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Uma peça muito antiga, escrita em 1596 a 1598. Não se sabe ao certo. A história toda de Shakespeare, até da morte dele, e de como ele foi enterrado numa igreja com dizeres muito assustadores no túmulo, de que quem mexia naquilo encontrará uma maldição, tem determinados fatos que não são tão claros, até porque a época provavelmente não exigia isso. Então, o Mercador de Veneza é basicamente uma história de amor. Então, um conflito amoroso que envolve uma celeuma jurídica e não somente isso, um conflito religioso também muito forte nessa peça. Trata-se de um rapaz que resolve emprestar dinheiro para o seu amigo para que ele se fizesse uma empreitada amorosa, atravessasse a Itália e fosse até uma determinada cidade. Toda a história se passa na Itália. Fosse até uma determinada cidade e cortejasse uma dama muito bela e muito rica. Então, o mercador de Veneza, que resolve emprestar o dinheiro para o amigo, chama-se de Antônio. Por sua vez, o seu amigo chama-se de Bassânio. A mulher linda que será cortejada é a Pórcia, e o sujeito que empresta o dinheiro para eles é Shylock. E qual o conflito jurídico que se avizinha a partir daí? Um conflito jurídico que envolve também uma parte religiosa muito forte, uma vez que Shylock era judeu. E, por natureza, o cristão abomina a usura, que seria emprestar o dinheiro a juros. Então, como é que eu consigo ver, como policial, esse envolvimento do crime aí, do que pode ser um crime? Bem, primeiro, o Bassânio, que é um 71 nato, e ele resolve se envolver com uma mulher, todavia ele não tinha dinheiro para bancar aquilo. Então ele fala com o amigo dele, o Antônio, que resolve conseguir fundos para toda aquela empreitada, e por sua vez vão tomar dinheiro de Shylock, um homem que também praticaria um crime contra a economia popular, que seria a usura. Ele emprestaria com juros obscenos. É R$ 5, vai. Vai, me dá. Por sua vez, a Pórcia, uma mulher muito inteligente, logo que entra na história, um pouco depois que ela entra na história, ela resolve tomar uma postura heróica e ela pratica outro crime, que é um crime de falsidade. Então você nota o seguinte: todos esses personagens estão envolvidos nessa história com um caráter criminoso. Eu vou começar a colocar ponto por ponto dessa história, porque logo no primeiro ato toda a tensão se descortina. Antônio, o mercador de Veneza, é um sujeito muito rico, todavia o seu dinheiro estava todo investido, como se fosse um sujeito que tivesse com dinheiro no mercado de ações e tivesse esperando a oportunidade para efetuar a ordem de venda e conseguir embolsar aquele dinheiro todo. Na época, o dinheiro dele estava em além-mar, estava em navios, investimentos que eles tinham feito de expedições, isso seria pago diversos navios, um homem muito rico. E logo no início, a gente vê também que uma das reclamações de Shylock é que o Antônio tinha por hábito emprestar muito dinheiro. Ele emprestava dinheiro e emprestava sem juros, o que, por sua vez, roubava o cliente de Shylock e também abaixava os juros do mercado. Então era ruim para quem trabalhava nesse ramo ter um sujeito como Antônio no pedaço. Isso tudo na cidade de Veneza, e eles têm que ir até Belmonte para cortejar a Pórcia, uma mulher muito inteligente que era procurada por diversos homens diferentes, diversos pretendentes. Então, logo no primeiro ato, a gente nota que tem essas questões já vão sendo colocadas de uma forma muito pesada. E se fala muito de lealdade, lealdade de um amigo com o outro, que resolve ter o desprendimento financeiro de emprestar esse dinheiro. Mas, nesse primeiro ato, uma frase de Shylock também demonstra que o Antônio tinha por hábito fazer isso. O Antônio é um rapaz que sofre de depressão.
Você nota desde o início que ele aparece no texto, ele aparece logo no início, ele sofre de depressão severa. Então, olha aí, mais uma condição que parece que a gente encontra hoje em dia também. Então, ele parece que está sempre procurando a sua própria destruição. E durante esse contrato que ele faz com Shylock, Shylock muito consternado e fala: você me procura aqui para pedir empréstimo, você que tem tantas posses, que tantas vezes roubou clientes meus, impediu que eu concretizasse negócios, você que me trata mal. Ele ainda fala que é cuspido. Shylock fala que é cuspido. Você já cuspiu em mim na rua e agora você pede. E para contornar a situação, os amigos falam: olha, não é bem assim, você não é um cara de todo ruim, a gente começou mal e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza, inclusive, que você fará esse empréstimo e não cobrará juros. E aí Shylock pensa com aquilo, aquilo mexe com um brio. Ele fala: tudo bem, então, a bem da nossa camaradagem, a bem de uma diversão, não vou cobrar esses juros. Todavia, você tem tanta certeza que vai me pagar, eu tenho tanta certeza que eu vou receber, que eu vou fazer uma brincadeira. A gente vai colocar aí que eu vou tirar 1 libra da sua carne, fazer um ferimento no sujeito, 1 libra da sua carne perto do seu coração, a bem da nossa camaradagem. E nesse tom de, não apenas de brincadeira, mas uma forma de espetar, né, uma forma de demonstrar uma aceitação ali não muito clara, uma rusga entre eles, na verdade uma raiva entre essas pessoas. Eles vão até o cartório e lavram isso numa letra, olha só o que acontece. Então fica esclarecido. Shylock vai, entrega o dinheiro, toma aqui o dinheiro, vai lá, tem até tal dia para pagar, senão corta um pedaço. Aquilo para Antônio era até cômico, porque ele tinha 5 navios diferentes que chegariam e pagaria com facilidade aquela dívida. Por sua vez, essa mulher, a Pórcia, estava sendo cortejada por diversos pretendentes diferentes. Alguns da Europa e outros até da África. Tem um príncipe de Marrocos, tem um alemão, tem um francês, tem um inglês. Então tem homens diferentes. Todavia, o pai de Pórcia ainda colocou uma determinada charada aí nessa possibilidade de casamento. Então, para você casar com a Pórcia, tinha que encontrar a resolução de uma charada. Então, um dos princípios que entra ainda nesse ato 1 é o pacta sunt servanda, que é do livre contratualismo, né? Eles podem contratuar o que bem entenderem. Então, está de livre vontade, eles contratuaram um pedaço do corpo do sujeito. Libra de carne. Então, você vê assim que tem um ressentimento, tem um caráter de vingança, tem um caráter de ódio, né? E eu posso falar o seguinte, em 1538, acho que foi isso, 1538, a data aproximada foi essa, teve um médico de nome Rodrigo Lopes, que era médico de Elizabeth I. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, e que era muito próximo a Shakespeare. Esse médico é acusado de ter envenenado a rainha. Então, o que acontece? A partir daí, ele é julgado e é condenado à morte. Então, os judeus já tinham sido expulsos da Inglaterra. Em todo esse movimento de reforma da Inglaterra, eles já tinham sido expulsos. E alguns permaneceram sob o título de cristão novo, então fizeram uma conversão e se mantiveram na Inglaterra, mas o próprio judaísmo ali, o praticante do judaísmo, o judeu, era muito mal visto. E havia um livro escrito há pouco tempo, uma peça, chamado O Judeu de Malta. E essa peça fez muito sucesso na Inglaterra. Então você veja bem, está num momento ali que tem um apelo de falar mal do judeu por vários motivos. E a peça em si, O Mercador de Veneza, se você olha, ela, apesar de abordar questões muito profundas, ela faz um drama muitas vezes caricatural. Então você tem um contraponto ali do Shakespeare apresentando uma questão muito séria
e apresentando coisas grotescas de absurdo que constroem realmente a parte dramática que a gente tanto gosta. Por exemplo, tirar um pedaço de uma libra de carne perto do coração do sujeito. Vários aspectos interessantes, né? Teve esse édito de expulsão dos judeus da Inglaterra, foi em 1290. O Eduardo I, que era aquele rei que aparece na, no, no filme do Mel Gibson, Coração Valente, chamava de pernas compridas, Longshanks, né? Que era esse determinado rei. Ele era bisneto do Ricardo Coração de Leão, tá? E foi ele que passou esse édito de expulsão dos judeus. Ele lutou a Nona Cruzada, então assim, era um rei muito colocado ali. Então já tinha essa história de inimizade dos judeus e dos ingleses, de que eles não queriam essa religião praticada lá. Teve a situação do médico português Rodrigo Lopes, que aumentou ainda mais o antissemitismo. Então a gente poderia dizer que naquela época o antissemitismo estava em hype, como se diz hoje em dia, né? Então tinha uma parte muito negativa ali desse antissemitismo e entra na história de Shakespeare. Depois a gente vai analisar se ele era antissemita, se a história é antissemita, porque tem uma parte muito interessante da crítica atual, do que eles falam e do que a gente pôde observar durante o transcorrer até do século XX. Quer dizer, a crítica literária atual, se você procurar todos os meios brasileiros, você vai encontrar meio que opiniões em uníssono. Então todo mundo pensa a mesma coisa, e isso me causou uma certa espécie. Porque como investigador, como detetive de polícia, a gente para e olha, todo mundo chegou à mesma conclusão, ou porque aquilo está muito claro, ou porque todo mundo foi igualmente enganado. Se você imagina num tribunal onde não houvesse oportunidade nem para um advogado ter um contraponto a respeito de uma determinada questão, será que isso é comum? Será que depois de mais de 4 séculos passados da história encenada pela primeira vez, todo mundo vê a história da mesma forma? Será que a história é tão rasa a esse ponto que não permite, como uma música, ter uma dupla interpretação? Não sei, isso aí é algo que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. O ato 2 tem a ver com o rapto e com a raiva, né? Toda a questão vai se aprofundando um pouco mais. Esses personagens vão ao Belmonte, perdão. São diversos amigos, percorrem o caminho até Pórcia. Trata-se, o ato 2 eu vejo como ocorrer um ferimento material e emocional muito grande ali. Porque o que acontece? Os amigos vão até Belmonte. Eles vão para Belmonte para continuar a empreitada e fazer a corte em si. Todavia, há um detalhe que começa a fazer toda a história ficar sufocante para um dos personagens, para Shylock, que é o vilão. Um dos amigos estava apaixonado por Jéssica. Quem é Jéssica? Jéssica é justamente a filha de Shylock. Então olha só que coisa interessante. É um estopim para a vingança aquilo ali. Então eles raptam no sentido antigo da palavra, né? A Jéssica foge com esse amigo e ela foge e ainda leva uma riqueza do seu pai. Leonardo, o nome desse amigo. Leonardo, ele é criado de Bassânio. Toda a vingança começa a se delinear a partir dali, né? E você vê o seguinte, quando eles chegam até a Pórcia estava sendo cortejada por vários homens diferentes e ela não aceitava, né? E ela não tinha o direito de escolher o homem que ela queria. Por quê? Porque tinha uma charada que o pai dela tinha preparado. A charada dos 3 cofres. Então era um cofre de ouro, um cofre de prata e um cofre de chumbo. O pretendente tinha que escolher o cofre adequado e a partir daí teria a oportunidade de levar a mão de Pórcia. O cofre de ouro tinha dizia: quem me escolher terá tudo o que desejar. Quando ele abriu o cofre, o que tinha lá?
tinha outra frase: nem tudo que reluz é ouro. Então era uma opção errada. Foi escolhida por alguns dos pretendentes e não funcionaria. Já o cofre de prata tinha os dizeres: quem me escolher terá tudo quanto quiser, o perdão, terá tudo quanto merecer. Quando ele abria o cofre de prata, ele via lá uma imagem de um bobo da corte. Então também não era o mais adequado. E tinha o cofre que era o cofre de chumbo, né? A última caixa que havia era de chumbo. Então tinha os seguintes dizeres: quem me escolher deverá arriscar tudo o que tem. Quando você escolhia, quem escolheu isso foi foi Bassânio. Quando Bassânio escolhe isso, encontra um retrato de Pórcia. Daí depreende-se que ele conseguiu vencer a charada e que ele tem a mão dela. Mas olha como Pórcia é espertinho. Enquanto está nessa escolha, ela pede para que um músico toque uma determinada música e a música, ela toda rima com lead, que é o material de chumbo que é feito esse cofre. Então ela vai todo tendo aquela rima e sugere a escolha a Bassânio. Então tudo leva a crer que Bassânio é um homem muito bonito e a Pórcia, que já estava encantada com ele, resolveu dar essa ajuda para que conseguisse burlar esse sistema que o pai dela criou. Então é dito que o amor supera todos os bens terrestres, os bens terrestres, né? Então foi era isso que o chumbo podia representar. Tell me where is fancy bred, or is heart, or is in the head? How bigot can, how bigots, how nourished? E é o que combina com LED, que é esse material de que é feito esse cofre, que é o cofre correto. Então o ato 2 termina aí. O ato 3 já vem falando da tempestade e tragédia. O ato 3 é muito interessante porque como toda boa dica para se escrever, tudo que é apresentado no primeiro ato entra em conflito, ou melhor, aquele fato que é apresentado no primeiro ato entra em conflito no terceiro. E aí no terceiro a gente descobre que há uma tempestade muito braba que quebra os navios e afunda toda a riqueza de Antônio. Antônio não tem como pagar a Shylock o seu acordo, a sua letra, o seu contrato. E Shylock estava furioso, porque além do dinheiro em si, Jéssica tinha fugido, a sua filha amada, e tinha fugido ainda furtando ele, e ainda fugiu com o dinheiro dele, tanto que ela levou quanto que foi para a expedição. Então ela foge com os amigos. Isso deixou o Shylock muito frustrado e com muita intenção de cobrar aquela letra na parte da carne mesmo, tirar um pedaço de Antônio, o mercador de Veneza. Um detalhe também, para ser colocado nesse terceiro ato, não só Bassânio se interessa e consegue fazer o noivado com a Pórcia, como o seu amigo também consegue fazer com a criada dela, com a servente, com a ajudante dela, uma funcionária dela de nome Nerissa. Então, até aí formam-se 3 casais, com a filha de Shylock, Jéssica, com Pórcia e com Nerissa. E aí entra o quarto ato em si. Então, no quarto ato, é o julgamento de Antônio, porque aquilo vai para o tribunal. Será que Shylock pode cobrar aquela dívida? E aí, Pórcia, sendo uma mulher muito inteligente, o que ela faz? Ela e Nerissa saem de Belmonte, se disfarçam a Pórcia se disfarça do advogado e Nerissa se disfarça do ajudante desse advogado, e eles vão ao tribunal fazer um caso para Antônio. E a gente nota que Antônio, nesse momento, tem uma postura niilista, já está determinado a ser condenado à pena de morte, ter extirpado uma parte do seu corpo que levaria à morte. E aí começa uma série de debates jurídicos, onde a Pórcia, na figura do jovem advogado, pergunta: olha, você tem um cirurgião que vai fazer isso? E o Shylock responde: não tem cirurgião, porque a letra, né, o contrato não exige isso. E há um debate muito acalorado, e Shylock explica para o juiz o seguinte: ele fala, olha,
Se essa não for cumprido esse contrato, todo o sistema jurídico que coloca Veneza de pé vai se implodir, porque vão notar que aqui não é um local onde você pode fazer negócio de forma clara. E lembra que Veneza, nessa época, era uma cidade que vendia navios para diversos reinos diferentes, tanto para a Europa, quanto para a África, quanto para o Extremo Oriente. Então, assim, aquele momento de tensão fica muito grave. E Pórcia, tentando defender da forma que pode, ela tem uma ideia magnífica que, naquele momento, funciona muito bem. Ela fala: olha, tudo bem, você está certíssimo, o contrato exige um pedaço, ele já está aqui pronto para entregar a sua própria vida. Todavia, tem um detalhe. Nesse contrato, fala-se algo sobre sangue? Porque se não falar sobre sangue, uma única gota de sangue retirada desse indivíduo está sendo retirada ilegalmente. E aí fica um argumento fundamental. Shylock não tem mais o que fazer. Como ele já tinha sido oferecido a ele 3 vezes o preço do contrato e ele tinha recusado, ele vai ficando numa sinuca de bico e fala assim: tudo bem, eu aceito então, pode me pagar. Mas aí a Pórcia, ela é enfática: não, 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 não. A gente quis pagar antes, agora a gente quer que o contrato seja cumprido. Você vai tirar o pedaço dele e não vai cair uma gota de sangue. É lógico que esse argumento talvez não se sustente ao dia de hoje, porque, primeiro, que está sendo colocado por uma pessoa que ela chega ao tribunal e ela apresenta documentos falsos para se colocar como uma jurista que ela não era, apesar de ser uma mulher, obviamente, muito inteligente. Ela planejou tudo. Ela facilitou o homem que ela queria a fazer a escolha certa. Ela foi ao tribunal, defendeu o Antônio, porque era amigo de Bassânio, o homem que ela é apaixonada. Ela ainda ofereceu o dinheiro. Ela falou: oh, você vai, você leva o meu dinheiro e você termina essa história com o judeu. E não, obviamente não foi possível fazer isso com o dinheiro que ela tinha dado, mas ela ofereceu esse dinheiro e ela ainda se veste advogada e vai lá fazer a saída jurídica, ela vai defendê-los no tribunal. Ela ainda tinha feito uma coisa, porque ela tinha dado, tanto ela quanto Nerissa tinham dado anéis de alianças. Elas se casaram e ainda ofereceram aliança. E uma deu para o Bassani e outra para o Graciano. E falou: olha, vocês não podem perder essa aliança de jeito nenhum. Haja o que houver, vocês voltem com as alianças. Então a mulher ainda bota o tempero aumenta o drama da peça logo depois disso. Eu vou explicar por quê. Enfim, Shylock não tem como obter o pagamento e não tem como cobrar a dívida cortando um pedaço do sujeito. Devolver minha gorjeta, por favor? Que gorjeta? Essa gorjeta que o senhor tá falando que o senhor pegou daqui. Você pegou. E aí ela completa, olha só, aí ela sai do que seria o direito civil e vai para o direito criminal. Ela fala o seguinte: olha, o ordenamento jurídico aqui é muito preciso em relação à tentativa de homicídio. Porque se você estava tentando cobrar ilegalmente uma dívida que tiraria sangue, provavelmente mataria esse sujeito, isso é tentativa de homicídio. E a pena para tentativa de homicídio é a morte do autor, a morte do autor que a gente fala na gíria policial é o sujeito que pratica a conduta típica, ou seja, quem faz o crime. Então seria a morte do autor e os bens dele são divididos. Metade vai para o Estado e metade vai para a vítima. Shylock, nesse momento, fica desesperado, porque ele vai ser morto, ainda vai perder todos os bens dele, que era algo muito bem quisto para ele. E aí Antônio fala: não, olha só, se concordarem, o Estado não leva metade dos bens, eu fico com os bens dele, a parte que me cabe, mas ele se converte ao cristianismo. E acaba que o tribunal concorda com isso, Shylock não é morto. E então acaba a Pórcia conseguiu resolver esse conflito que tanto incomodou as pessoas que participaram dessa relação. Mas aí você vê só, ela vai criar outro problema,
porque no agradecimento que os jovens fazem a ela, e fala, olha, tem alguma coisa, como é que eu posso te pagar? Ela olha para o anel de Bassânio, para a aliança e fala, eu quero essa aliança. E o amigo dela, o servo dela, que na verdade era uma outra mulher, era a Nerice, ela fala a mesma coisa para o seu noivo, que está insciente da situação. Então você vê que é característico da mulher e botar o cara numa sinuca de bico. Elas levam as alianças e vão embora. Então os sujeitos ficam sem ter o que. Eles vão ter que voltar e não vão ter aliança para apresentar. E elas tinham feito, os dois tinham prometido isso, que houvesse o que houvesse, não perderiam as alianças. E aí termina o quarto ato, começa o quinto ato, deles voltando a Belmonte para concluir a história. E aí começa toda uma discussão a respeito das alianças, mas aí Pórcia vai, apresenta as alianças e fala assim, olha, um advogado, um jovem advogado passou aqui e deixou essas alianças comigo, então as alianças estão aqui. E aí termina essa história muito divertida. Se você não leu, eu recomendo, porque ela é bem... Ela é muito mais suave do que possa se imaginar quando fala um grande romance. William Shakespeare é uma história suave, é uma história divertida e é uma história cativante. Você não para de ler, você vai lendo, você quer entender como é que terminou essa... como é que vai terminar todo aquele imbróglio. E mais uma vez eu falo, ele tem um caráter amoroso, você vê que 3 casais se formam nessa história, tem o caráter jurídico, que é a validade desse contrato e a discussão dele dentro de um tribunal. Então, para quem gosta dessa parte de história jurídica, é muito divertido. E tem a história religiosa, que é um conflito também, que esse personagem perfeitamente mal é encarnado num judeu. E a história vai por aí. Muito interessante esse romance do William Shakespeare. E eu gostaria de comentar também o que eu achei a partir da crítica literária brasileira. Então, a história, do ponto de vista policial, está terminada. É o 71, o amigo do 71, que toma um empréstimo, ainda tenta enrolar o sujeito que está emprestando. O sujeito que está emprestando, por sua vez, é um tremendo no agiota, bota dívidas maiores, chega a colocar a vida do outro em risco. O outro vai e rapta a menina, que ela vai por própria vontade. Hoje em dia não existe mais esse crime de rapto, mas ela vai e leva os bens do pai dela. E a história é contada que ela vai gastando esses bens em noitadas e tudo, e não se preocupa em gastar dinheiro. E depois a Pórcia vem, finge que é um advogado, apresenta documentos falsos. E, então, assim, é bem divertida a história. Envolve vários crimes, é muito dinâmico. Vale muito a pena ler. Eu recomendo. E aí vem outro detalhe que é bem interessante. Isso eu descobri foi sem querer, tá? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E eu achei bem interessante essa história e resolvi ver o que a crítica brasileira dizia a respeito dessa história. Então, o que a gente viu ali foi que um monte de gente apontando o antissemitismo, um monte de gente apontando a misoginia. Por que o antissemitismo? Bem, o personagem, que é o malvado da história, o vilão, faz o papel de um perfeito vilão, né? Esse vilão perfeito é judeu. Então, os valores cristãos têm que preponderar sobre os interesses dele. E olhando sob a perspectiva de mais de 400 anos depois, não sei se eu podia colocar primeiro esse caráter antissemita, não. E vou te falar por quê, tá? Vou te falar porque isso eu não vi em lugar nenhum, em internet, crítica literária, não vi nada disso. Porque eu não considerei aquela história antissemita. O diálogo mais bonito que tem, o monólogo mais bonito que tem, perdão, na peça inteira é do Shylock. Então ele fala, olha, quando você me fere, qual é a diferença de eu ser judeu e não ser cristão? Quando você me fere, eu não sangro, eu não sinto frio, eu tenho que me aquecer no frio, se você me der veneno, eu não morro como um cristão. Então ele começa a fazer um paralelo de que o que aflige a ele, o que faz bem a ele,
é o mesmo que faz bem e que aflige um cristão. Então, ele começa com um trabalho, Shakespeare começa com um trabalho que eu achei bem bacana. Eu fiz algumas anotações que eu devo ler aqui, que começa com esse trabalho de humanizar o judeu, né? Então, isso aí eu olhei assim como eu não consegui ver essa parte como isso é um antissemitismo declarado. Não vi, tá? Não vi isso porque, inclusive, tem uma parte que o sujeito resolve casar com a filha dele. Então, a filha dele é, obviamente, uma judia, o sujeito vai casar com ela. Óbvio, para tanto, ela tem que se converter ao cristianismo, tudo. Tem um caráter religioso profundo? Tem. Ele é cristão e ele pretende demonstrar isso. E ele monta todo o arcabouço moral da peça baseado em valores cristãos. Mas você nota que o judeu ele não é ele não está sendo colocado como se todo judeu fizesse aquilo, como se aquilo fosse o objetivo do judeu, nada disso. Você vê que coloca um sujeito que tem vários motivos para querer se vingar pessoalmente. Ele é escarrado pelo Antônio, ele é humilhado pelo Antônio várias vezes, levam a filha dele, o Antônio impede que ele ganhe dinheiro várias vezes, então ele coloca isso tudo. Bem interessante, e eu vi comentarem sobre isso como uma certeza, e depois eu entendi, eu não sabia. Há um filme, que eu não posso nem recomendar porque eu não vi até agora, um filme de Hollywood, em que tem o Jeremy Irons, tem eu acho também que o Al Pacino, então deve ser um filme bom, né? A gente acredita. E aí essa segunda parte vem dessas declarações, porque no filme parece que o personagem Antônio é homossexual. E olha que interessante, eu já vi crítica literária falando que, obviamente, Shakespeare, quando desenhou esse personagem do Antônio, né, obviamente é um personagem homossexual. Porque quem vai emprestar dinheiro a um amigo que é duro para fazer uma empreitada amorosa sem esperar bens materiais? Então o cara tem que ser gay, apaixonado, tem um romance incubado, e começam a falar de Freud, de não sei. Eu falei, calma aí. Vamos ver o que Shakespeare está dizendo antes da gente imaginar o que Freud vai dizer de um livro de uma peça cujo escritor já tinha morrido muitos séculos antes de Freud pensar em nascer. E eu parei a olhar e eu vi que numa das frases, quando Shylock está conversando, numa dos momentos que ele aparece ali, ele é muito claro falando do caráter de Antônio. E ele fala que Antônio empresta dinheiro para todo mundo, fala que Antônio costuma emprestar dinheiro sem cobrar juros. Então, será que isso é uma conduta normal? Qualquer homossexual, a conduta homossexual se caracteriza por pessoas do mesmo sexo, pessoas que emprestam dinheiro, e aí eu posso falar certamente, prestam dinheiro sem pretensão de recebê-lo. Será que é isso? Ou será que essa é aquela figura jurídica do pródigo? E veja bem, desde o início, assim que começa a peça, você nota Antônio deprimido. Durante o julgamento dele, ele está com aquela postura já de derrotado, de que vai ser morto. Então, me parece não que seja um caso de homossexualismo, se você observar, se eu podendo observar do ponto de vista policial, se alguém que eu estou lendo ali, que eu estou tentando entender a motivação daquela pessoa, primeiro, se você vai emprestar dinheiro sem cobrar juros, tem que ser para um amigo mesmo, né? E se o sujeito faz isso com outras pessoas, tem algo que motiva ele não está precisando muito desse dinheiro, ele realmente é um milionário na história. Em determinado momento ele perde tudo, mas até então ele é um cara de extremas posses. Então, para mim, sobre a minha visão disso tudo, ficou mais claro ele sendo um pródigo, sendo uma pessoa que toma atitudes impensadas, sendo uma pessoa até desponderada, mas um grande amigo. Eu não vi esse caráter que eu cheguei a observar na crítica nacional como ele é certamente um homossexual. Certamente homossexual. Não vi isso. Certamente esse caráter antissemita. Não, porque aí
cheguei a ver gente falando, Shakespeare, dá para ver que ele era antissemita? Eu falo, pô, será que é tão clara essa visão assim? O monólogo mais bonito é o do Shylock. Teve o caso da Rainha Elizabeth I, que era muito próxima a Shakespeare, da situação do envenenamento por Rodrigo Lopes, um médico português que era um cristão novo, né? Então tinha um histórico judaico. Será que era antissemitismo isso? Tinham acabado de fazer uma peça que fez muito sucesso, que era o Judeu de Malta. Então ainda estava naquele momento de hype. Será que isso não contribuiu para tomar emprestado esse caráter, do indivíduo? O caráter que eu falo não um caráter, se ele é um cara bom ou um cara ruim, mas essa propriedade do sujeito, que é um vilão que está fazendo sucesso, e usar um vilão semelhante, no caso lá de Malta era Barrabás, e nesse outro caso, o Mercador, é o Shylock. Então, será que isso não é interessante? Essa situação do antissemitismo eu levei até mais a sério e fui ver, porque eu pensei assim, poxa, o que os alemães do partido nazista pensavam a respeito disso? Porque se fica tão claro que Shakespeare é antissemita e que essa peça é toda antissemita, eu falei, essa peça vai ser uma referência na Alemanha da década de 40. E olha que interessante que eu encontrei dessa peça na Alemanha na década de 40. Realmente ela tinha um caráter de referência ali e o Estado fazia questão de encenar essa peça. Até em 1943, quando a campanha de bombardeiros aliados começou a ficar tão grave que as pessoas tinham que estar diuturnamente indo para os túneis de metrô, essa peça chegou a ser colocada diversas vezes dentro do metrô. Que eu não vejo esse antissemitismo, porque se fosse isso realmente, essa peça poderia ser aproveitada de forma integral pelos alemães que estavam querendo montar essa história para elevar o moral do povo alemão nesse momento de extrema dificuldade de 1943. E o que eles faziam muito pelo contrário? Para começar a história, tinha uma lenda que o Shakespeare era 3/4 alemão. Eles falavam que Shakespeare, na verdade, era germânico. Então, eles tentaram importar toda a história dessa peça, mas eles modificavam diversas partes. Por exemplo, eles modificavam o monólogo, que eu me referi, que é justamente o que faz o paralelismo entre o Shakespeare, perdão, entre o judeu e o cristão. Eles tentaram também modificar essa situação da Jéssica, filha de Shylock, que se casa com um cristão. Então, eles vão amputando parte da peça e colocando da forma que melhor lhes aprouverem. Então, você nota que o caráter antissemita ali realmente tem elementos fortíssimos, mas não é completamente esclarecido isso. E essa outra parte da misoginia, porque sendo mulher, a Pórcia não poderia falar abertamente no tribunal, tem que estar fantasiada de homem. E olha que interessante, isso é um detalhe muito que fala muito a respeito da época, mais do que do escritor. Porque, bem, se a mulher não tem condições de se apresentar no tribunal por ser mulher, já está um caráter bem esclarecido de que determinadas profissões são afeitas ao homem e outras afeitas à mulher. Tenho certeza também que certas posições sociais, certamente, o homem não poderia assumir naquela época. Então, se você fala de misoginia, você vai ter que falar também de que seria o oposto, seria de alguma forma que o homem também ficasse relegado a um plano. Então, você está fazendo um preconceito tanto contra a mulher quanto contra o homem. Então, quer dizer, fica autolimitante por si só. E uma coisa interessante ainda que deva ser observado aí, essa questão da Pórcia, é que ela é disparada a heroína da história. Então, se a história leva o nome do sujeito que é o Mercador, que na verdade é um sujeito que é um perdulário, um pródigo, é um depressivo, é um cara que trata a própria vida como se estivesse tratando de algo sem valor algum.
isso não alça esse personagem ao que seria o personagem principal da história, muito pelo contrário. O amigo dele que vai cortejar a mulher, que é o Bassanio, também não tem nada que seja característico dele, que incorpore um herói. Ele não é um cara extremamente inteligente, ele tem que ser ajudado para conseguir para conseguir resolver o dilema. E ele não tem um centavo, ele pega o dinheiro e monta um grupo que já vai enganando, sob certo aspecto, a sua pretendente ali. Então, não é um sujeito também que possa se destacar dentro da história. Já a Pórcia é a mulher, você nota claramente que ela é heroína. Ela é rica, ela tem vários pretendentes, então ela é linda. Ela consegue, dentro dessa charada que o pai dela montou para que só o homem mais inteligente pudesse desposá-la, ela consegue manipular isso para que o sujeito que ela quer escolha o cofre correto. Depois disso, ela dá o anel de noivado para o sujeito, ela faz ele prometer que não vai perder o anel. Ela, sabendo que aquilo poderia dar, ela dá o dinheiro para eles pagarem a dívida, ela sabendo que aquilo poderia ocasionar um problema, ela vai até o local, ela consegue um documento forjado de uma pessoa que não existe, ela incorpora essa pessoa se disfarçando no personagem, ela salva o amigo, ela condena o judeu, ela toma o dinheiro do agiota, ela volta para a terra dela e ainda engana todo mundo como se nada daquilo tivesse ocorrido. E ela, a todo momento, faz isso acompanhada de outra mulher. Então, disparado na história, que é dita que é uma história misógina hoje em dia, você vê que, a meu ver, pareceu exatamente ao contrário. Uma história onde a grandíssima heroína, disparado da distância dos outros, é a mulher, é a Pórcia. Então, foram algumas considerações que eu fiz a respeito disso. Eu achei bem bacana dividir. Pessoal que curte leitura também. E não sei se isso fica legal. Vou comentar esses outros livros que volta e meia as pessoas pedem para eu ler, né? Porque acontece muito das pessoas me darem um livro e falam, pô, eu queria tanto ler esse livro, vou te dar aqui. Tem como você ler e me falar qual é a história? E também ocorre de as pessoas perguntarem muito por que a gente tem esse hábito de leitura, o que a gente gosta, por que a gente gosta disso, o que é tão interessante em ler. Então, de repente, é algo também que a gente comenta aí, né, dentro desse universo, o que isso pode melhorar, como isso pode atingir a nossa mente, como que o hábito da leitura entra dentro do cérebro e com os conhecimentos que a gente tem da neurociência atual, como isso pode ajudar. E quem quiser também adquirir o meu livro, só entrar em contato. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Pode entrar em contato pelo Instagram Rio de Janeiro 100 ou pelo Instagram Curto Leitura, que é algo que a gente tem feito aí. O pessoal está começando a se interessar. Por favor, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E quem quiser entrar em contato para outro contrato profissional, ou quiser ter uma dúvida jurídica, ou quiser procurar um auxílio nessa parte policial, só falar com a gente aí. Um forte abraço a todos.